Pronto, boa tarde. Em nome do Núcleo de Estudantes de Gestão das Organizações Desportivas, agradecemos a aderência a esta iniciativa. Para quem não conhece o nosso convidado de hoje, ele chama-se Jorge Manuel Martins Delgado e tem 56 anos. Frequentou os cursos de Educação Física no Instituto Nacional de Educação Física, Economia e Gestão Empresarial no Liceu Dom João de Castro, Gestão de Pessoas com ênfase em Liderança Organizacional na multinacional espanhola Development Systems e, mais recentemente, os cursos de Dirigente Desportivo e de Gestão das Entidades Formadoras certificadas na Federação Portuguesa de Futebol. Trabalhou também durante vários anos em cargos diretivos e administrativos em empresas viradas para o setor da tecnologia de informação, nomeadamente na Holding Services, no grupo SOIS e Sol Suni, na Vortal e na Gerco. Além disso, esteve ligado à grande empresa de tecnologia de informação no país, a COMPTA, entre 2010 e 2019, tendo passado a presidente da Comissão Executiva em 2014. Pegando aqui um pouco no seu percurso académico, Jorge, o que é que o fez tirar inicialmente um curso na área do desporto? Eu acabei por não acabar o curso. Na altura no INEF, que ainda era Instituto Nacional de Educação Física. Vamos lá ver, eu, como muitos jovens, quando era mais jovem, quando era ainda mais jovem que tu agora, jogava futebol, não é? Gostava de praticar desporto, primeiro na escola e depois joguei durante muitos anos federado futebol de 11. Portanto, joguei, basicamente os meus pais ainda moram ali no Alto Santo Amaro e eu joguei muitos anos futebol de 11 no Atlético Clube Portugal e por lá andei, eu diria, desde os 10 até aos 18, 19 anos. Joguei muitos anos de futebol. Depois também jogava na escola, na antiga Ferreira Borges, também joguei muitos anos de handball e, portanto, quer numa situação, quer noutra, apesar de não ter sido nenhum craque da bola, mas acabei por ir às seleções de Lisboa e depois também às seleções nacionais na altura de handball e também os escalões jovens, ainda foi na idade juvenil, à seleção de futebol de 11. E, portanto, o bichinho do desporto e da bola veio daí, até porque depois na altura o meu pai também gostava, também era um entusiasta do futebol e tudo isso, e portanto também me acompanhava bastante. E portanto, quando foi a altura de escolher a opção de 12º ano, eu fiz fiz no primeiro ano que houve 12º ano, os anos de escolaridade, foi o ano em que eu fiz o primeiro ano, desde que na parte curricular passou a haver o 12º ano. E na altura foi preciso escolher uma opção, eu escolhi a opção de desporto, e precisamente assim foi. Depois ainda frequentei o INEF, mas depois na altura os tempos hoje são difíceis em termos daquilo que é o confinamento e toda a parte que estamos a viver agora com a questão do Covid-19. E, efetivamente, se calhar comparado com essa altura, a gente tem sempre a tendência a dizer que as coisas hoje são mais fáceis, e ainda bem que são mais fáceis. Hoje em dia, no momento presente, eu diria que, são mais bem complicadas do que era na altura. Mas o que é que acontece? Na altura comecei a trabalhar também, e não sendo um craque da bola, como há pouco diz atrás, comecei a deixar a carreira primeira desportiva para trás, comecei a trabalhar e depois também, quando foi necessário, os meus pais eram pessoas, naturalmente, me ajudaram sempre, mas digamos, eu se queria ter mais coisas, tive que começar a trabalhar e houve uma determinada altura que deixei de jogar a bola, deixei de jogar futebol, que gostava muito, deixei de estudar, porque efetivamente comecei uma carreira profissional na área das tecnologias de informação, onde tenho andado os últimos mais de 30 anos, e gostei. E, portanto, muito ligado à área de, primeiro uma fase à área comercial, ultimamente mais à parte da gestão de empresas, hoje mais do lado de empresário em termos de empreendedor, e, portanto, nestas coisas alguma coisa ficou para trás, portanto, ficou o futebol numa primeira instância, ficou o curso numa segunda instância, pronto, e felizmente as coisas não correram mal, portanto não estou arrependido, aconselho que todos terminem os cursos, mas não estou arrependido das opções que tomei, os tempos também eram diferentes, eram tempos mais difíceis, nesse ponto de vista, do que têm sido até muito recentemente, e portanto não acabei o curso precisamente porque comecei a trabalhar neste setor das tecnologias, e onde gosto muito também de trabalhar, e depois mais do que isso, mais do que as tecnologias, é na área da gestão, na área de lidar é a gestão de pessoas, como sabes, na área das tecnologias de informação, o principal ativo que temos são as pessoas e, portanto, quem está à frente das empresas, eu durante muitos anos estive como CEO já de várias empresas e também como empresário, e, portanto, é um desafio muito grande que temos. Eu gosto dessa componente da gestão de pessoas e muitas vezes nestas empresas o nosso dia-a-dia da gestão
naturalmente, para além da relação com o cliente e da proximidade com o cliente, acaba a ser muito por gerirmos os nossos recursos, que são o principal ativo que estas empresas têm. Portanto, a história muito rapidamente foi esta. E durante a sua atividade profissional, tirando o fator que gosta muito de lidar com pessoas, qual foi alguns dos principais motivos que o fizeram candidatar-se ao Clube Recreativo Leões de Porto Salvo? Pá, isso já foi há tantos anos. Sabes que eu já sou presidente dos Leões de Porto Salvo há 23 anos. Olha, foi um percurso, como todos, tu ainda não, que ainda és jovem, suponho que não sejas ainda pai, não é? Acha? Suponho que ainda és jovem para isso, mas contudo, quando fores, vais dizer, olha, Jorge Delgado falou-me nisto. Vamos ver, a gente e sempre tive uma atividade profissional bastante intensa, mas tenho um filho que hoje já tem 33 anos. Esse sim já acabou o curso dele, gestão de empresas e, portanto, mestrado e toda essa componente, mas ele começou a praticar desporto também, e uma das coisas que eu tive para me organizar foi que, pelo menos para estar mais próximo dele, porque isto muitas vezes quando está-se nesta vida profissional o tempo é sempre pouco, e depois as viagens e depois a ocupação e tudo isso, mas eu fiz um esforço muito grande, um esforço com prazer de o acompanhar naquilo que foi a atividade dele durante também alguns anos, principalmente na área do futsal. Começou nos Leões de Porto Salvo e depois jogou também alguns anos no Bolonenses, futebol de 11, mas isto para dizer que quando ele começou a jogar nos Leões de Porto Salvo, aos 7, 8 anos, eu comecei a acompanhá-lo, como dizia, quer aos treinos, quer aos jogos, e depois houve um vazio diretivo em 1997, portanto o clube, inclusivamente, os Leões de Porto Salvo foram fundados em 1970 e fazem no próximo dia 23 de maio 50 anos de existência, os Leões de Porto Salvo. Mas, portanto, isto em 1997 as coisas correram mal e, portanto, chegou a fechar as portas no dia 1 de agosto. O clube tinha encerrado as portas no dia 1 de agosto de 1997. E, na altura, um diretor que havia lá, que era meu amigo também, que era o António Nova, que já faleceu, infelizmente, desafiou-me, digamos, Jorge, isto está aqui uma comissão administrativa, mas tens que pegar nisto, tens que ajudar. Tu gostas de desporto, já estás em cargos de direção, de gestão nas empresas, tens de dar aqui uma ajuda, pronto. Eu depois, é tal coisa, como também era uma forma que eu comecei a ganhar o bichinho do associativismo, na altura disse, está bem, então eu vou tentar dar uma ajuda, e portanto disse, vamos lá então apresentar uma lista, eu vou estar aí um ano e depois ao fim do ano, pronto, passa a pasta, pronto, a ver se a gente consegue minimamente recuperar, abrir as portas outra vez, e tudo isso, pronto, e assim foi. Portanto, no dia 15 de agosto, depois tomei posse, portanto, as eleições foram rápidas, até porque na altura as portas estavam fechadas, não havia ninguém que quisesse, o que havia era dívidas na altura, ninguém fazia nisso, pronto, e assim foi. E, portanto, na altura, foi no dia 15 de agosto que tomei posse, pronto, e a partir daí, olha, passado 23 anos, ainda cá estou, porque naturalmente gosto de lá estar, gosto dos Leões, já faz parte da minha vida, não é? Do meu dia a dia. O meu filho, entretanto, depois também saiu, portanto, nestas coisas, muitas vezes a gente começa nestas coisas por causa dos filhos, e muitas vezes quando os filhos saem, geralmente os pais também saem, não é? Seja o pai, seja a mãe. Pronto, eu cá não, olha, mantive-me, ele depois jogou muitos anos também no Bolonenses, futebol de 11, mas eu mantive-me nos Leões, pronto, e assim foi, pronto, e as coisas felizmente têm-se vindo a desenvolver bastante bem, tem sido muito gratificante esse aspecto, mas também muito, muito desafiante, mas também com muitas dores de cabeça, muitas vezes, porque isto para se conseguir alguma coisa na vida tem que se fazer, e felizmente não é um trabalho só meu, é um trabalho de uma equipe. Alguns dos diretores nessa altura acompanham-me desde essa altura, mas felizmente tem havido também um rejuvenescimento daquilo que é os elementos da direção, e o clube hoje tem uma dimensão, felizmente, completamente diferente do que aquela que tinha há 20 e poucos anos atrás. Mas, Pronto, portanto, a razão, se tu me perguntaste, olha, foi acompanhar os filhos. Mas pronto, o senhor estava aí a dizer, no início, basicamente, teve que pegar o clube de raiz, certo? O clube na altura já tinha, portanto, foi em 1970 foi criado, já tinha 27 anos, vim dizer 27 anos. Pronto, e as coisas correram menos bem, portanto, chegou a fechar as portas, não é? Mas no fundo não foi pecado de raiz, sabes que às vezes é como nas empresas, às vezes é mais fácil criar uma empresa porque se pega numa folha de papel e está uma folha de papel em branco, porque geralmente quando se abre uma empresa a folha de papel está em branco. Muitas vezes quando se pega numa empresa
às vezes a folha está negativa e, portanto eu diria que na altura o desafio não foi uma folha em branco, era uma folha a negativos. E que estratégias é que teve para combater isso? Vamos lá ver, eu sou uma daquelas pessoas que gosto, não sou muito apologista de falar de estratégias, porque as estratégias é uma coisa que toda a gente fala. Eu diria que gosto de perceber e pensar e sonhar, porque nestas coisas é importante a gente sonhar, mas sonhar com os pés no chão. Pronto, e eu gosto de ter objetivos, de estipular objetivos ambiciosos, mas que sejam objetivos atingíveis. Pronto, muitas vezes a gente pode sonhar e dizer, eu quero ir à Lua. Pronto, já a gente vai à Lua, mas não é fácil ir à Lua. E, portanto, o que na altura se fez foi olhar para aquilo que era a realidade do clube, e aquilo que fizemos numa primeira instância foi, em 1997, foi organizar um conjunto de coisas, sei lá, coisas tão simples como, se quiseres, escrita organizada, que o clube ainda não tinha, inscrição na Segurança Social, alterar os estatutos, porque na altura os estatutos não permitiam um conjunto ainda de situações, até da admissão de novos sócios e das senhoras e afins, portanto foi um processo também moroso, portanto foi preciso ir alterar os estatutos, aos juntários, e por acaso na altura até ninguém queria fazer a alteração de estatutos porque não se pagava muito aos juntários, foi preciso ter um conhecimento e fazer essa alteração de estatutos em 1998, a Vila Franca de Xira, mas isto tudo tinha um objetivo que era claramente, nós na altura estávamos num ringue ao ar livre, umas instalações que eram umas instalações ao ar livre, num ringue desportivo, que nos tinha sido cedido pela Câmara. Portanto, o clube foi fundado em 1970 numa cave, por 22 sócios fundadores. Há aqui um episódio, sem perder o exercício, que eu costumo sempre dizer quando estou com uma audiência semelhante à vossa, dos mais novos, que se fala muito em crise, e quando houve agora a parte da Troika e tudo isso, para dar um exemplo, que é os 22 sócios fundadores dos Leões de Porto Salvo, que fundaram numa cave, dos 22, 18 eram no Benfica. E tu vais perguntar, mas está no Benfica e chama-se Leões de Porto Salvo, porque é que não se chama Águias de Porto Salvo? Porque na altura, eu costumo sempre dar este exemplo, então agora quando ali foi o período da Troika, 2011, que é os únicos equipamentos que lhes deram foram verdes. E portanto, até como a maioria eram do Benfica, mas com os únicos equipamentos que conseguiram dados foram do Sporting. Portanto, a história dos Leões de Porto Salvo, que não tem qualquer ligação, damos-nos bem naturalmente com o Sporting, mas também nos damos bem com o Benfica, naquilo que são as nossas lides do futsal principalmente, mas não somos filial nem do Sporting nem nada. Portanto, isto para dizer muitas vezes que também era difícil, né? Portanto a crise sempre houve, as crises às vezes são cíclicas. Pronto, isto para dizer o quê? Para não perder o fio à tua questão, que era, quando peguei nisto, tinha um objetivo que era, nasceu numa cave, depois em 1989 doaram, a Câmara Municipal de Oeiras doou, hoje onde é o atual complexo, mas doou aquele terreno, o direito de superfície daquele terreno aos Leões de Porto Salvo, criou-se um ringue ao ar livre, vamos chamar umas cabines, que eram mais uns barracões, portanto, mas eram umas cabines e que nós durante muitos anos, felizmente, muito jeito nos deram e, portanto, muita atividade lá houve, mas tinha um objetivo claro, quando foi para a direção do clube, foi reorganizar o clube do ponto de vista estrutural e que me permitisse sonhar poder fazer um complexo desportivo e social como o que temos hoje, um pavilhão. E sabia que para isso fazer não tinha dinheiro. Mas eu gosto sempre, e um desafio grande é conseguir fazer as coisas sem ter dinheiro. Ou se quiseres ao contrário, acho que não se pode deixar de sonhar só por não ter dinheiro. Pronto, e o que eu acho é que tem que se pensar como é que se pode, e estas coletividades e estes clubes como os Leões de Porto Salvo desempenham um papel, estas forças vivas, um papel muito importante na sociedade, digamos, na ocupação, na proporcionar a prática do desporto saudável a todos os cidadãos, na formação dos homens e mulheres do amanhã, e portanto eu tinha um sonho, e aquela direção tinha um sonho, é como é que podia construir e melhorar as suas condições, em termos, e aquelas que nós proporcionamos àquilo que são os nossos atletas e os nossos sócios. E portanto, se quiseres, eu logo aí, a direção logo aí teve um objetivo, foi o objetivo, até porque havia um objetivo, já se tinha falado, em 89, de outra direção e fins, mas o que é verdade é que nunca passava da primeira pedra. Pronto, então eu disse, bom, então vamos lá ver, a gente tem esse caminho, a gente sabe que para fazer o pavilhão vamos ter que ir buscar dinheiro fora, pronto, e o dinheiro fora não vale a pena ir pedir um empréstimo, senão depois não temos forma de o pagar, mas temos que ir buscar, como desempenhamos um papel social muito importante na ocupação do cidadão,
temos que ir buscar isso aonde? Aos fundos que existem, na altura fundos comunitários também existiam, ao poder central, ao poder local. Pronto, eu sabia que era possível fazê-lo. Pronto. Então o que é que era possível? Também sabia que muitas vezes para o fazer tinha que cumprir com um conjunto de situações do ponto de vista organizativo, administrativo, documental. E, portanto, o trabalho que fizemos durante ali 97 até 2001, 2002, foi conseguir, para além naturalmente, melhorar as instalações, ali uma cabine melhor, uma bancada melhor, foi preparar o clube para quando se candidatasse a esses fundos, tivesse já em sua posse um conjunto de requisitos que nós já tínhamos testados, que eram precisos e que iam ser exigidos, para poder continuar no processo de seleção. Pronto, e assim foi. Portanto, nós, como disse, escrita organizada, segurança social, alteração dos regulamentos, candidatura à instituição de utilidade pública que conseguimos também em 2000, conseguir encontrar um conjunto de parceiros que era necessário. Isto para quê? Para que pudéssemos apresentar uma candidatura, como apresentámos na altura não era o Portugal 2020, era o PEDIP, que era gerido pelo Ministério das Cidades e do Ordenamento do Território, e portanto conseguimos apresentar uma candidatura. Sabíamos que o dinheiro não era suficiente, portanto foram mais de 2 milhões de euros o valor de construção do nosso atual complexo desportivo, mas sabíamos que com esse dinheiro conseguíssemos, em termos desses fundos europeus, e com o apoio da Câmara do Oeiras, que tem sido o nosso parceiro também de referência e de excelência desde o princípio, nós iríamos conseguir cumprir o sonho. Pronto, e assim foi. Quando chegou, nós em 2002, 2003, apresentámos uma candidatura. Tínhamos feito, como eu costumo dizer, o tal trabalho de casa, tínhamos preparado do ponto de vista que às vezes esquece de fazer isso, não é? E porquê é que acontece? Eu dou este exemplo, e posso-te dar, porque acho que isso também, vocês serão também futuros dirigentes do amanhã, seja de clubes, seja de outras instituições, que é preciso a gente fazer o trabalho de casa. E se fizermos o trabalho de casa bem feito, seguramente é como estudar, não é? Portanto, há uns que precisam mais de estudar que os outros, mas eu não acredito que não haja ninguém que não precise estudar alguma coisa. Portanto, ou a gente faz o trabalho de casa e somos perspicazes nesse aspecto, o que acontece? Quando estes fundos, sejam os fundos europeus, sejam o tipo de fundos, o dinheiro é sempre o mesmo. Portanto, quando abre uma call destas, tipicamente o dinheiro que há para distribuir pelas candidaturas, o dinheiro é o mesmo. E o que acontece, isto é quase um bocadinho, ou é um funil, se quiseres, ou é um triângulo invertido, que é aquilo que depois é todos os dias. Portanto, o dinheiro era, digamos, havia 1000 candidaturas, o dinheiro só dava para cumprir a 5. E todos os dias era pedido um documento novo. Pronto, hoje já temos o Simplex, mas na altura não havia Simplex. As coisas hoje, mesmo com o Simplex, às vezes, documentação, às vezes não se consegue em 2, 3 dias em tempo útil. Umas já se conseguem online, infelizmente, e cada vez mais. Mas, quer dizer, isto há 20 anos atrás, ou há 18 anos atrás, como deves calcular, ainda mais difícil era. Então, o que é que fazia a diferença? Era naturalmente o mérito do projeto, mas era ter a capacidade de ter feito o trabalho de casa e todos os dias, ou se quiseres todas as semanas, havia um conjunto de documentos que eram pedidos às 1000 candidaturas e todas as semanas havia um conjunto de candidaturas ou de projetos que morriam porque não tinham feito esse trabalho de casa. Pronto, e assim foi. Em 2003, no princípio de 2004, conseguimos chegar ao final. Portanto, e conseguimos ultrapassar tudo aquilo que foram os requisitos, e eram muitos, porque quando estamos a trabalhar com dinheiros não são nossos, que são dinheiros da comunidade e são dinheiros do país, portanto é preciso ter um conjunto de requisitos, é preciso responder a um conjunto de requisitos que foram solicitados, e portanto assim foi. Nós, em final de 2003, foi-nos atribuído o valor que nós tínhamos pedido para a candidatura. A Câmara Municipal de Oeiras contribuiu com uma parte muito significativa também, portanto não foi só o dinheiro do PEDIP, foi também um valor muito significativo da Câmara Municipal de Oeiras e que nos permitiu, digamos, ter a certeza que conseguimos fazer o pavilhão. E o complexo desportivo que temos hoje. E assim foi. Pronto, a partir daí lançámos um concurso público internacional e fizemos o pavilhão. Portanto, eu diria que é tal questão que a gente tem que saber para onde é que quer ir. Temos que saber para esse ponto que queremos ir. Não é um caminho fácil, mas também isso é que é desafiante. Mas também temos que saber e ter a consciência que não é um caminho impossível, porque senão ficamos defraudados com aquilo que é a nossa expectativa, mas temos que saber, para além de saber onde é que queremos ir,
temos que saber como é que podemos lá chegar e os outros, se calhar, não chegam. Porque isso é que faz a diferença, não é? Pronto, e, portanto, foi isso, no fundo, a história, digamos, do trabalho que fizemos. Continuando aqui um pouco a falar no crescimento, o Leões de Porto Salvo hoje em dia tem duas grandes modalidades, por assim dizer. O futsal, que é o mais conhecido, tem a equipa sénior masculina na primeira divisão, a equipa de júniores e a equipa de juvenis nos campeonatos nacionais dos respectivos escalões. A nível da patinagem artística, tem mais, se não me engano, a modalidade tem mais do que 100 atletas a treinar. 120, 130. E a treinadora foi a única, pelo que eu li, a ganhar uma medalha nos campeonatos do mundo, que é algo incrível. Verdade. Também no futsal, um estudo do Vitória dizia que o clube era, a nível nacional, aquele que tinha mais atletas. Mais de 200 atletas federados no futsal. É verdade. Não, eu posso contar um bocadinho sobre isso. Vamos lá ver. As modalidades para nós são todas muito importantes. Eu posso dizer que nós, desde a altura que inauguramos o pavilhão, portanto, a gente começou a construção do pavilhão em 2004, tinha um prazo de construção de 18 meses e, contrariamente às vezes àquilo que costuma acontecer nas obras, nós conseguimos inaugurá-lo no dia 16 de setembro de 2006, o pavilhão. E de lá para cá temos tido um crescimento exponencial. Portanto, nós na altura tínhamos 900 sócios, hoje temos quase 4.000 sócios, nós tínhamos 200 atletas, hoje temos mais de 800 atletas e, portanto, efetivamente, depois da construção do pavilhão, e porque é que queríamos ter um pavilhão? Não queríamos ter um pavilhão só por ter um pavilhão, queríamos ter um pavilhão porque tínhamos consciência que conseguimos dar passos significativos se pudéssemos ter melhores condições, não é? Porque todos nós gostamos, quanto melhores condições tivermos, quando vamos ao ginásio, quando vamos fazer qualquer prática, mesmo às vezes de uma forma lúdica, mas gostamos de ter melhores condições e, portanto, o objetivo de ter um bom complexo como o jogo que temos hoje é precisamente isso, dessa perspectiva, e também para dar o conforto e o carinho, o conchego aos nossos sócios mais idosos, que encontram também ali um espaço, digamos, para diariamente jogarem dominó, jogarem às cartas, refilarem uns com os outros, e portanto acho que isso tudo é importante, e nessa perspectiva nós temos tido esse crescimento. Em termos das modalidades, sabes que foi também um exercício, uma decisão que teve que ser tomada, que é, vamos ter muitas modalidades, porque com o pavilhão nós temos as marcações para o futsal, para o voleibol, para o hockey patins, para o handball, para o basquetebol, para a patinagem, mas a opção que houve na altura, e quando houve na altura de uma forma mais vincada, apesar já há muitos anos que o Porto Salvo tinha, os Leões de Porto Salvo tinham futsal, portanto ocorre-se desde o princípio, logo a seguir ao futebol de sala e ao futebol de salão, as tabelas, ainda se chamavam com as tabelas, mas tomámos ali uma decisão que foi, eu pelo menos sou apologista disso, que é, eu prefiro ser muito bom em alguma coisa do que ser mediano ou relativamente bom em muita coisa. E portanto a decisão que tomámos foi tomar e apostar, essencialmente, continuar a apostar numa modalidade que era o futsal, que já tínhamos, e apostar numa modalidade nova que era a patinagem artística. Leia-se que, efetivamente, estas duas modalidades hoje nos Leões são aquelas que movimentam mais atletas. Eu diria que não são mais importantes que as outras, porque nós, felizmente, temos um conjunto de outras atividades e modalidades que gostamos muito, sei lá, olha, o ténis de mesa, o karaté, o taekwondo, a pesca desportiva, agora mais recentemente o e-sports. Já tivemos atletismo, já tivemos boxe, temos fitness, temos também um ginásio próprio com muitas atividades, o zumba, portanto temos um conjunto de atividades, mas efetivamente, se me perguntares, do ponto de vista desportivo, a aposta é claramente em duas modalidades de pavilhão, que é o futsal, onde hoje em dia, já há mais de 5 ou 6 épocas consecutivas, somos o maior clube nacional, portanto somos o clube que mais atletas inscreve. Isso há um ranking que sai todos os anos, portanto, e ainda agora esta época, que não acabou infelizmente, ou não acabou da melhor forma, já está terminada, mas não acabou da melhor forma. Batemos mais uma vez o recorde, número de atletas, 282 atletas, só no futsal. O ano passado tínhamos inscrito 253 e temos estado sempre, no mínimo, 70, 80 atletas acima do clube que vem a seguir a nós. Portanto, isto está em relação à aposta
no futsal. Começamos logo numa aposta numa vertente masculina e feminina, portanto temos os dois géneros, e começamos logo desde os petis e dos traquinas até aos séniores. Pronto, e portanto em cada escalão, e são muitos petis, traquinas, benjamins, infantis, iniciados, juvenis, júniores e séniores, em todos os escalões temos sempre no mínimo 2 equipas. Portanto, uma equipa que geralmente são os atletas de primeiro ano, nós chamamos a equipa branca, ali não há As nem Bs, por acaso é o B de branca, mas é a equipa branca, e temos a equipa A, equipa verde, nós chamamos a equipa verde, que geralmente são os atletas do segundo ano. Pronto, no futsal, portanto, efetivamente temos tido, muito recentemente também mal saiu, o ano passado pela primeira vez, para a época passada, houve o processo de entidades formadoras certificadas pela Federação Portuguesa de Futebol. Nós obtivemos, eu nestas coisas gosto sempre de, posso não conseguir, mas só tenho sempre um objetivo, e esse que tento passar às equipas, que é o da excelência. E portanto, se pudesse ser 5 estrelas, não sou 4. Posso não conseguir ser 5 estrelas, ou não conseguimos ser 5 estrelas, mas conseguimos ser, portanto só há 3 clubes em termos nacionais, num universo de mais de 300 ou 300 clubes que existem de futsal. Nós somos um dos 3 nacionais e o único da Liga Placar conseguiu ter a entidade formadora 5 estrelas. Pronto, temos os nossos séniores já pela 10ª época consecutiva a jogar na Liga antiga Liga Sport Zone, agora na Liga Placar. Temos os nossos escalões de Júnior, Sub-19 e Sub-17, os juvenis, também a disputar frequentemente os campeonatos nacionais. Os campeonatos nacionais destes escalões, inclusive este ano, os nossos júniores iam na liderança do campeonato nacional. Tínhamos os nossos juvenis também praticamente apurados para a fase final de apuramento de campeão. Temos as nossas séniores femininas que também estavam a disputar e vão continuar a disputar o campeonato nacional da primeira divisão. E, portanto, se quiseres, há ali os Leões de Porto Salvo hoje, muito do que são conhecidos, naturalmente, para além de toda a sua atividade, são muito conhecidos pelo futsal. Portanto, julgo que, efetivamente, sem querer ser pretencioso, mas julgo que acabamos por ser uma boa referência no futsal e, portanto, preferimos, é a tal questão que eu há bocado estava a te dizer, que é prefiro ser muito bom no futsal do que ser relativamente bom no futsal, relativamente bom no handball, relativamente bom no basquetebol, relativamente bom no patinagem. Portanto, houve claramente ali, porque só temos um pavilhão, pronto, e mesmo assim temos um pavilhão que está completamente lotado em termos de carga horária. Pronto. Em 2004, mais propriamente antes da entrada do pavilhão, tivemos a oportunidade de ter a patinagem artística também. Pronto, a Liliana Andrade na altura ainda competia, que foi vice-campeã do mundo e portanto mais recentemente a irmã dela, a Carolina Andrade, também já foi medalhada em campeonatos da Europa e do mundo, e portanto veio-nos desafiar um projeto que me agradou logo desde a primeira hora, e também na patinagem artística, felizmente, também temos vindo a marcar uma posição muito, muito relevante na parte, digamos, daquilo que é a conquista de alguns títulos, mas mais do que isso, aquilo que é também uma das maiores escolas nacionais da patinagem artística. A patinagem tem uma particularidade muito interessante, que é daquelas modalidades que enche pavilhões. Curiosamente, há muitos, se calhar, desconhecem, mas é a modalidade, pelo menos das que eu conheço, que mais pavilhões enche, porque vem o pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, a tia. É uma modalidade que cativa e, portanto, vem nesse aspecto. E, portanto, estas duas modalidades são claramente as modalidades principais dos leões. Isso não significa que nós não tratemos da mesma forma as restantes, e portanto são para nós todas muito importantes. Agora, logicamente, até porque são modalidades, algumas delas mais individuais, a patinagem também é verdade, mas, por exemplo, o taekwondo, o ténis de mesa, a pesca desportiva, portanto são modalidades elas mais individuais, portanto o número de atletas é mais reduzido. A parte do fitness hoje, nós também trabalhamos muito, temos um ginásio próprio, que é o Leo Gym, nas nossas instalações. Somos nós que o exploramos também, felizmente já tem um número muito grande de aderentes, e portanto, e agora mais recentemente temos uma modalidade na qual também gosto muito hoje em dia, ainda percebo pouco, mas isso é que também nos motiva, porque, às vezes perguntam, mas porquê é que ainda cá está ao fim de 23 anos? É porque eu próprio tento me automotivar e portanto, hoje também tenho um desafio de perceber esta nossa realidade, que hoje em dia, infelizmente, por outras razões estamos a vivê-la, que é este mundo virtual. Eu sempre também tive na minha vida profissional ligada à tecnologia,
mas hoje em dia também temos estado a potenciar toda a componente do gaming, a componente do esportes, porque efetivamente também me parece que é mais uma forma de diversificarmos e olharmos para um público-alvo diferente do que aquele. Nem todos têm que gostar de jogar a bola, nem todos têm que andar em patins, nem todos têm que gostar de esportes de combate e, portanto, também é um espaço, apesar de hoje em dia se discutir se o esportes é um desporto ou não é um desporto, da mesma forma como podemos discutir se as damas, se os xadrez são ou não são um desporto, aquilo que eu costumo dizer é que, e digo sempre quando falo com alguém, independentemente disso, enquanto se está num clube, o nosso objetivo é ir ao encontro daquilo que é o maior número de potenciais atletas, sócios, interessados a envergar. E, portanto, uma coisa que eu também costumo dizer é que eu não consigo parar o vento com as mãos. E não conseguindo parar o vento com as mãos, hoje há uma coisa que ninguém pode dizer que não vê, que é este fenómeno do gaming e do esportes, que já, em termos mundiais, já é um fenómeno muito, muito interessante. E, portanto, sendo uma forma de ocupar o tempo, seja vista como uma forma social, seja vista. Então, eu agora tenho assistido até com alguns familiares, eu olho o meu filho é um deles, que é muitas vezes hoje em dia, dentro deste, entre aspas, deste marasma a que somos obrigados a nos confinar mais a casa, hoje em dia divertem-se imenso e convivem imenso a jogar uns com os outros e a brincarem uns com os outros, precisamente através destes jogos do esportes. Portanto, quanto mais não seja, olhem, é um bom momento, é também uma forma, digamos, de se conviver e social. Se depois é um desporto ou não, se é um desporto ou não, bom, já é outra discussão. Eu costumo sempre dizer, não entro nessas discussões, o que eu digo é, olha, eu não consigo parar o vento com as mãos e eu cada vez vejo mais gente a gostar também de jogar a esporte. Estava aí há pedaço a falar sobre o grande crescimento que o clube estava a ter e que o Leões acaba por ser um clube para todos, tanto para os sócios mais séniores, para combater o isolamento social e o abandono da população mais velha, mas também tem muita vertente profissional. Por exemplo, nota-se isso no futsal, principalmente com as transferências de jogadores que jogaram em Benfica e Sportings para o clube. A nível estrutural, não teve que evoluir imenso, não teve que um pouco dividir em departamentos. Não estava um projeto muito grande já? Não, vamos lá ver. Primeiro, o futsal ainda não é uma modalidade profissional. Sim. Pronto, quando muito um Benfica, um Sporting, pronto. Eu acho que caminhamos para lá. Hoje, seguramente, é muito mais profissional do que era há 4 ou 5 anos atrás. Não sei agora este momento que vivemos, espero que não, e portanto estamos a fazer todos um esforço muito significativo, nós, clubes, Federação Portuguesa de Futebol, em que nós destes 3 ou 4 meses que estamos a viver, que não sente 4 ou 5 anos para trás. Portanto, isso é um risco que todos estamos a tentar evitar. É verdade que hoje o futsal já é a principal modalidade de pavilhão e, portanto, movimenta já mais de 30 mil atletas. Se perguntares em termos de juntarmos o futsal, quem joga numa perspectiva federada, quem joga o desporto escolar, quem joga de uma perspectiva também lúdica, do Inatel, são hoje já mais de 300 mil praticantes, portanto o futsal tem hoje uma dimensão grande, esta questão das transmissões televisivas também. Agora, para te responder em relação à tua questão, que é, os Leões tiveram que naturalmente, que é que quando passam a ter um ringue ao ar livre, para passarem a ter um complexo desportivo, possivelmente não conheces, mas fica o convite para quando quiseres cá vir. Portanto, obrigado. Hoje, em termos do conceito do Oeiras, é seguramente o maior complexo desportivo. E hoje em dia, mesmo em termos de Lisboa, não falando no pavilhão no Mel Arena, não falando no pavilhão Carlos Lopes, portanto, é hoje um dos principais pavilhões desportivos, o pavilhão Casal Vistoso, portanto, do Concelho de Lisboa. Eu diria que está entre os 10 maiores pavilhões desportivos do Concelho de Lisboa, e no Concelho de Lisboa, como sabes, concentram-se muitos pavilhões. E, portanto, quando deixamos de ter uma realidade do ar livre, quando passamos a ter uma realidade destas, tudo tem que alterar. Para teres uma ideia, que é o custo que eu tinha de eletricidade, quando era um ringue ao ar livre, o custo que eu tenho num pavilhão, a coisa... exponencialmente se elevou. Não sei se é 10 vezes, mas é mais ou menos à volta disso. E a água a mesma coisa, a eletricidade a mesma coisa. E, portanto, o que eu tenho, e se calhar por defeito profissional, por exemplo, para teres uma ideia, os Leões de Portugal são um dos poucos clubes do país, em Portugal, que tem a certificação de qualidade ISO 9000. Nós, desde 2011, portanto, a reparares que há 9 anos, temos a certificação de qualidade ISO 9000. E temos porquê? Porque nestas perspectivas, e quando falas nessa mudança estrutural,
Olha, há logo uma que é necessário fazer, para além das contas para pagar, é preciso a forma de pensarmos e formas de estarmos. Também tem que acompanhar esta evolução. E, portanto, muitas vezes o termos este tipo de processos e metodologias implementados facilitam muito, ajudam muito. Quem vem de novo, e os jovens também nesse aspecto têm crescido, nessa perspectiva, portanto, julgo eu e espero, reconhecem que já há uma cultura de organização, de metodologia, de processos que permite que se construa a casa sem ser em cima de um banco de areia, não é? Portanto, que aquilo, se houver ali uma rabanada de vento, que aquilo de repente não caia tudo, e portanto é preciso criar e ter um bocadinho esta perspectiva, esta visão de perceber para onde é que se quer caminhar, tentando que, muitas vezes com as dificuldades que um clube tem, como o nosso e como a maior parte dos clubes deste país tem, se não todos, que é preciso, muitas vezes, perceber muito bem para onde é que se quer ir, que é para não se entrar em areias movediças. E, portanto, acho que nesse aspecto, infelizmente, os Leões, desde a primeira hora, têm contado com um conjunto de colaboradores, com um conjunto, olha, temos feito muitos estágios profissionais, são de jovens da tua idade, que vêm de gestão do desporto, que vêm de ciências do desporto, portanto, que vêm de gestão de outras áreas e, portanto, que têm feito aqui estágios profissionais. Posso dizer que hoje, 4 dos colaboradores que hoje estão nos Leões de Porto Salvo e que são, eu diria, os meus braço direito e esquerdo, são ex-estágios profissionais de pessoas que vieram dessa realidade. E, portanto, se quiseres, que é juntar-te a outros colaboradores que nós temos, pessoas mais que já estão há muitos anos no clube e tudo isso, mas também tenho tentado incutir a experiência, não é a experiência, é o conhecimento académico, que depois, com o passar dos anos, vai se transformando em experiência, e, portanto, há aqui um win-to-win, que é pessoas como tu, que estão a fazer esses cursos, e estão a queimar aos generórios nessas coisas, também nos têm trazido um valor muito grande, porque trazem essas boas metodologias, essas práticas, e depois também para vocês que vêm, também têm vindo isso aqui. Essa necessidade que é pôr na prática aquilo que se aprende na teoria. E, portanto, hoje é isso que estava a dizer. Tenho aqui 4 dos colaboradores que cá tenho, todos eles começaram como um estágio profissional e hoje têm contrato sem termo com os Leões de Porto Salvo. Portanto, também temos feito um investimento muito grande, quando estás a falar do ponto de vista estrutural, na qualificação dos recursos. Eu acho que é a melhor forma que temos é ter também esse know-how, por alguma razão vocês andam a estudar, não é? Senão não vale a pena andarem a estudar, não é? Foi também um pouco nesse sentido que o Jorge acabou por tirar os 2 cursos da Federação? Foi, vamos lá ver, foi e não foi. Vamos lá ver, eu vou dizer porquê. Podia não os ter tirado, porque tenho felizmente, nós hoje Tem temos experiência mais... e tem competências, por isso é que eu estou a questionar. Não, eu vou dizer porquê que é, e responder isso. Eu acho que aprender, a gente passa a vida a aprender. Portanto, tudo o que nós possamos fazer, pena é que muitas vezes não haja tempo. Portanto, eu, felizmente agora num momento da vida, tinha mais disponibilidade para poder frequentar esses cursos e filo. Mas tenho felizmente muitos colaboradores cá, muitos treinadores, a gente hoje tem, só no futsal temos mais de 30 treinadores com cursos, desde o nível 3, nível 2, nível 1. Alguns deles já frequentaram esses cursos também. Agora, eu tive essa oportunidade agora de frequentar esses cursos e muitas vezes, quando se quer discutir e tentar dar também o nosso conhecimento, ou o nosso contributo, se quiseres, quanto mais conhecermos, melhor. E, portanto, às vezes, para eu estar a falar com o Cláudio, com o Rafael, com o Marco, são alguns dos estagiários que agora já têm contratos sem termo e que têm esses cursos, é muito mais fácil para mim falar com eles e, se calhar, poder dizer a maior das baboseiras ou poder dizer a maior das verdades, se também já tiver passado pelo curso, porque a gente aprende sempre. E, portanto, o que me levou foi, por um lado, a vontade de aprender, alguma disponibilidade em termos de tempo para o fazer, e outra coisa para me sentir mais habilitado, olhem, para discutir os temas de uma forma mais conhecedora. Desse crescimento E gradual. é verdade, deixa-me dizer-te nesse aspecto, esse projeto que é levado pelo professor André Seabra na Federação Portuguesa de Futebol, tem sido a Academia de Formação, tem sido um projeto que tem formado imensos
imenso, e isso acho que é importante para o desporto nacional, e a Federação tem o feito e bem, cada vez mais está a formar agentes, o tempo do antigamente em que era meia bola e força, já não vai lá. Portanto, é importante cada vez mais, seja pela via académica, seja agora pela via da formação, acho que cada vez é mais exigente, e até este processo todo de certificação das entidades formadoras obriga a que os seus dirigentes, eu necessariamente não tinha que ser eu, não é? Tenho lá os diretores da entidade formadora e afins, mas eu, como te disse, eu fui por isso, porque tinha tempo e porque sinto mais à vontade quando discuto com o Marco e com o Cláudio alguns temas, se também tiver feito por isso. E ao longo desses 23 anos de crescimento, desde desde que entrou como presidente até agora, tem algum feito que o tenha orgulhado imenso? Tanto desportivamente como socialmente? Todos os dias. Todos os dias. Ora, mais uma vez, se tu me perguntares, tudo o que acontece, naturalmente, não é só por uma pessoa, não é? Naturalmente, também não vou ser modesto para dizer que não ajudei, seguramente que ajudei, portanto, não vou ser modesto nesse aspecto. Agora, eu diria que é o momento mais marcante, todos os dias é um momento marcante. Todos os dias é um momento marcante, mas há vários, olha, sei lá, ver miúdos que entraram ali com 6 anos e que hoje ainda lá estão e chegaram já à seleção nacional. Sei lá, tenho um exemplar de um atleta que é o Papo Jank, que ainda por cima é de um bairro social aqui de Porto Salvo e que é hoje um ser humano muito bem formado, mas como esse posso estar, felizmente, o nosso lema, e há 23 anos pelo menos, eu penso que há 50 nos Leões, mas pelo menos eu defendo esse lema, que é, se me perguntares, isso está escarrapachado, está na nossa decoração, nos nossos vidros, que é a nossa missão é a formação dos homens e mulheres do amanhã. Agora, para além de todos os jovens, eu dei o exemplo do Papa, como podia dar de muita gente que tem por lá passado e outros ainda continuam nos Leões, a inauguração do pavilhão e a construção do pavilhão naturalmente fez a diferença, mas é tal coisa que é aquilo que fiz em 1997, ter a escrita organizada, também fez a diferença porque senão não tinha tido o pavilhão, percebes? E portanto tudo isto é um encadear de situações que os momentos são todos importantes. Sei lá, ainda olha, recentemente, ainda neste período, uma das coisas que fizemos foi dedicarmos a ajudar o órgão à atividade, e portanto logo desde a primeira hora, desde o dia 16 de março, nós montámos um serviço de assistência, de apoio aos mais idosos, para ir à farmácia, para ir ao supermercado, e portanto, porque nós estamos habituados a fazer isto nos Leões de Porto Salvo, como disse, no final dos anos 90 houve um processo muito grande de reinserção social, e nós nessa altura também tínhamos esse papel e esse tipo o Eiras, Porto Salvo passou por um processo muito grande em que mais triplicou o número de habitantes, muitos deles vinham com outras culturas, outras etnias, de outras raças, e portanto as forças vivas, e muitas vezes não se dá o devido valor, mas eu acho que há muito trabalho e de sermos um país hoje em dia, que é um país também seguro naquilo que é muito proveniente daquilo que é o trabalho desempenhado por milhares e milhares de dirigentes por este país, milhares e milhares de coletividades por este país e, portanto, fazem um papel, mais uma vez, complementarmente com o poder local, com o poder central, acho que isso faz a diferença. Jorge, agora como uma última pergunta, um conselho para os futuros gestores deste país, gestores do desporto, obviamente. Olha, que primeiro que amem aquilo que fazem. Eu acho que em tudo na vida a gente tem que gostar daquilo que faz. Infelizmente, às vezes, nem sempre é possível, mas entre poder optar por uma coisa que eu sei que gosto de fazer e uma coisa que eu vou fazer porque tenho que fazer, isto faz a diferença toda. Depois que sonhem, portanto, eu acho que definam bem aquilo que é o que querem fazer, que o façam de uma forma ambiciosa, acutilante, mas atingível, mesmo que essa tal luzinha ao fundo do túnel, que hoje em dia falamos muito, que é quando é que acaba este período agora de confinamento, esta questão, este dilema que vivemos hoje com a questão do vírus, mas que não deixem de sonhar e, portanto, acho que é importante, porque se sonharem,
a probabilidade de conseguir atingir isso vai ser muito mais fácil. E depois isto, nada se consegue sem muito trabalho. Portanto, sem muita chatice e às vezes há algumas desilusões e, portanto, muitas vezes o que faz a diferença é a pessoa não conseguiu, mas percebeu porque é que não conseguiu. E, portanto, eu costumo dizer que só os burros é que não conseguem alterar aquilo que é possível de ser alterado. E, portanto, eu costumo dizer, e mais que isso, que os dirigentes, e estamos a falar de uma perspectiva, se quiseres, não profissional, naturalmente, há quem faça disto um modo de vida, não é? Naturalmente com todo o respeito, e vocês que estão a estudar o façam, mas eu agora estou a falar de dirigentes, portanto, nessa perspectiva, não estou a falar de colaboradores que vêm da vossa área de formação, mas que eventualmente o façam com muita paixão, com muita dedicação e com o sentimento que, principalmente em clubes como este, e há muitos no país, acabam por ser clubes de bairro, que não estão impedidos de ter uma visão e uma ambição nacional e internacional, mas que continuem sempre a lutar e não desistam daquilo que são os objetivos que são traçados e que frequentemente venham, isto é agora um bocadinho já da linha das certificações de qualidade, que venham fazendo uma revisão àquilo que traçaram como objetivo e que venham acrescentando novos objetivos àquilo que é os próximos anos. Temos que pensar, respeitar o passado, viver o presente, mas essencialmente também pensar no futuro. Muito obrigado, Jorge, por esta entrevista. Em nome do Núcleo de Estudantes, muito obrigado. Disponham, quando quiserem, visitem-nos. Muito obrigado. Ok?